A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, a paz dos senhores, adolescentes, pastores e obreiros, irmãos e irmãos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu não sei a hora que você vai ouvir essa live. Mas quando você ouvir essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para mim, para ti, para nós e para o mundo é a palavra de Deus. Hoje é dia 6 de dezembro de 2026, o dia, o mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus. O ano está chegando ao final, então vamos falar sobre as 7 igrejas da Ásia. Hoje, no capítulo 3, versículo 1 a 6, fala sobre a igreja que está em Sardes. Vamos ler ou vamos orar para que Deus nos dê sabedoria. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e bendito, Senhor da glória, abençoa a palavra que será dita neste momento, para a glória e honra do nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos, vamos ler. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vive e estás morto. Sê vigilante e consolidas o resto do que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de meu Deus. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tem, contudo, em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestes brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido Deus e bondoso Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Deus querido, que o Espírito Santo fala aos nossos corações. Deus, é para a glória do nome do Senhor Jesus. Oh, Deus poderoso, aleluia. Amados e queridos irmãos e irmãs, pastores e obreiros, membros e congregados, e amigos ouvintes, o próprio Jesus Cristo apareceu na ilha chamada de Pátimo. Isso eu quero dizer para você, meu irmão, que não importa qual é a situação, onde você esteja, você não está sozinho, porque Jesus está ali. Jesus, ele está no céu e está aqui, está no deserto, está no meio da mortandade, em todo lugar. Aonde você está? João estará na ilha chamada de Pátimo. Mas por causa do mundo jaz o maligno, Deus deu seu único filho para morrer em favor das almas. Por que ele não estaria na ilha de Pátimo, visto que João estava obedecendo a palavra? João estava na ilha de Pátimo e Jesus Cristo entrou e desceu dos céus, já glorificado, e foi ele diretamente falar com João. João escreve ao anjo da igreja que está em Sardes: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos, está falando dele mesmo, e de Deus, e as 7 estrelas. Ele tem nas mãos os 7 Espíritos e as 7 estrelas, os 7 anjos, 7 igrejas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vive e está morto. Diga isso para o anjo da igreja que está em Sardes. Eu conheço as tuas obras. Tem nome que vive, mas está morto. Acabou. A obra é morta.
A obra é da carne, a obra é do inimigo, não é do Espírito Santo. A obra de Deus inicia-se com amor, permanece no amor e será vencida pelo amor. A obra de Deus só cresce no amor do Espírito Santo. O amor de Deus em Cristo Jesus é este. Veja bem. Diga que eu estou vendo as obras dele, que tem nome que vive. Conheço as suas obras. Tem nome que vive e está morto. Diga que eu estou falando. Para eles, escreve para essa igreja. Pastor de igreja, que está como estava a igreja de Laodiceia, a igreja de Sardes. Medite que você é o anjo dessa igreja. Se ela está praticando as normas, todos os rituais que estava a igreja de Sardes, Deus conhece e diz que tem nome que vive, mas está morto. Então, em Cristo Jesus, se medite na palavra e diga, seja vigilante, seja vigilante. Se vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Se vigilante, se você, pastor, é vigilante e medita na palavra de Deus, se é vigilante, consolida o resto que estava para morrer. E tem uma parte da igreja que está morta. Tem um resto. Se você entender que o pecado está na igreja, que a igreja está sem condições de subir aos céus, porque Jesus Cristo não leva pecado para o céu. Aquele que partir em pecado, após a morte, segue-se o juízo. Mas se você é vigilante, se examinar, e se for vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque a grande parte já morreu. Mas tem alguém que está para morrer. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Diga para o anjo da igreja, porque não tenho achado íntegras as tuas obras diante do meu Deus. Pastores, bispos, apóstolos, não importa o erro que os senhores fazem. Importa que tem um chamado Jesus Cristo, o sumo pastor, aquele que deu a vida para salvar a minha alma e a sua alma. Ele está ao destra do Pai. Se ele não estiver achando de acordo com a obra que você está fazendo, você que tem a caneta na mão, pastores, oi, levanta, abre a cabeça, os olhos e os ouvidos. Desce. Você é Moisés? Desce. Se humilha. Sobe o monte da oração. Dobra o seu joelho na sua cama, nos pés da cama. Humilha-te diante de Deus, para que Ele te revela o que é igreja, o que é ser crente, o que é salvação, o que é ter uma vida de abundância aqui e receber uma vida de miséria na eternidade. Volta, seja vigilante, porque Jesus Cristo disse para João, escreve, e diga para esse pastor que eu, disse Jesus, não acho íntegra, não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Olha. Então, se não está diante de Deus, não foi achado íntegra essas palavras, essa obra. Se você prega a cura e faz velório, você prega a riqueza e dá cesta básica. Se você pega poder e tem vaidade,
tem aquilo que não é Espírito de Deus, mas da carne. E Deus, Jesus Cristo, não está achando íntegro. Ele nos chamou. Ele chamou você e mim, e a mim e a todos. E deu autoridade, principalmente aos obreiros. Se eu sou um pastor, eu tenho que meditar nesta palavra. Quais são as minhas obras? Eu tenho dado oportunidade para o irmão, para a irmã falar, se abrir, derramar os seus pecados sem juízo. Porque às vezes o irmão ou a irmã pode sair do buraco. Mas se tiver o juiz, se tiver um grupo para sentenciar e dar a ele o número de anos, ou a perdição, ou a exclusão, ele fecha dentro de si e morre. E por isso a igreja está morta. A igreja não sabe o que é pecado e o que é santidade, porque os senhores pastores, não têm andado uma vida de santidade, preocupado com riquezas, viagens frondosas, bebidas, adultério, prostituição, politicagem, mentiras, matou a igreja. Mas dentro da igreja de Sardes tinha algumas pessoas que ainda não estavam mortas. Quem sabe na sua igreja tem alguém que ainda tem a chama do Espírito. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Já bem, estava a morrer também. Porque não tenho achado íntegra as suas obras na presença do meu Deus. Quando Jesus Cristo fala, voltamos para trás, se a minha obra não é íntegra diante do Deus de Jesus Cristo, o Pai do nosso Salvador, e Ele, por muito amor, manda me avisar. Me cabe ser vigilante e levantar e salvar a parte que me cabe, para que não morra. Lembra-te, pois dos que tens recebido e ouvido, tudo que nós recebemos, nós ouvimos, guarda e arrepende-te, pastores. Deus não está nos seus últimos dias batendo nas costas de homens e de mulheres porque tem dinheiro, porque tem posição, tudo pertence a Ele. Arrepende-te, porquanto se não vigiares. Virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Você é pastor? É homem de Deus? Tenha de unção? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Você recebeu do Senhor a oportunidade de apacentar a igreja comprada pelo sangue do Cordeiro. Apacentar não é apacentar, não é dirigir um culto, não é pregar exortação, não é colocar barreira, não é cobrar por bênção. Apacentar e cuidar. Imagina como uma mãe apacenta um bebê recém-nascido. Se ela pedisse àquela criança alguma coisa dele para apacentar, para amar, para beijar, carregar nos colos, ela pegava essa criança e colocaria dentro do cesto de lixo e deixava lá. Porque a criança não tem nada para oferecer. É um recém-nascido. Só tem que ser apacentado, amado, para que quando ela cresça, ela receber por amor, ela cuida desse tamanho. Essa igreja é para ser apacentada pelo pastor.
pela igreja que está firmada, para que quando essa igreja estiver cheia do Espírito Santo, tudo que tiver cada um membro dividirá para com os novos que vão chegando, aquele que precisa ser apacentado. Você recebeu e ouviu isso. Guarda e arrepende-te, porque você tem andado por lugares de riqueza, prostituição, de amizades. Se não se arrepender, se não vigiar e não se arrepender, virei, disse o Senhor Jesus, como ladrão. Você sabe quando o ladrão vai entrar na sua casa ou quando vai tomar o seu carro? Não. Ele está em dia de espreita, quando você vê, é revólver na cabeça. E não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Avisa João para esse pastor. Avisa João para o anjo da igreja. É ele o culpado. Lembra-te, pois, versículo 3, do que tens recebido e ouvido. Arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que a hora virei contra ti. Amém? Esse versículo é maravilhoso. 4. Tem, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Oh, glórias! A igreja tem, contudo, em Sardes. Não importa como está a sua igreja, escapa-te pela tua alma a salvação. Tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Este versículo 4 eu estarei dizendo para a igreja. Veja bem, contudo tem um pouco de pessoas, algumas poucas pessoas que não contaminarão. Quando nós não contaminamos, não é só concordar de virar as costas, não concordar com o pecado, com a vaidade, com tudo. Não contaminar é nós guardar o nosso coração, os nossos lábios, a nossa mente, as nossas mãos. Livra-nos de falar, de julgar aquele que está errado. Guardar umas poucas pessoas que não contaminaram. Por quê? O pecado contamina quem peca e contamina aquele que não peca, ele murmura, porque o pecado está na igreja. Mas se você é uma dessas poucas pessoas, quando disser o irmão pecou, a irmã pecou, você disse, eu não sei, eu vou orar por eles. Quando orar, apresenta a Deus a igreja. Não contaminar e você não fazer parte do grupo de irmãos de que murmura, do grupo daqueles que rebeliam, do grupo daqueles que visa a vaidade, luxúria, desejos incultos. Aquele que não contaminar é aqueles que arrepende dos seus feitos errados e não vê o pecado do outro, só ora pela igreja, ora por este mundo, ora pelos jovens, pelas irmãs, pelos irmãos, pelos pastores. Você é um desses poucos, das poucas pessoas que não se contaminaram, porque uma igreja de vaidade contamina do altar às portas, mas no meio do altar, da porta, no grupo da igreja, sempre tem um irmão, uma irmã, um jovem, um obreiro que clama ao Senhor em favor da igreja, em favor deste mundo, a salvação das almas.
Tem um homem, uma mulher, um jovem, um pastor, um obreiro que reconhece as suas fraquezas, como Davi. Então esses são os poucos que não contaminaram, não andaram, não viram as costas para aquele que anda na vaidade, mas não abraça também com aquele que estão na vaidade. Ele faz como fez Jeremias. Ele chorava o nome do profeta chorão, pelas almas que estavam vindo perecer. Quando você vê a igreja sofrendo e o pecado assolando, sofre, chora em favor dessa igreja, porque essa igreja foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Aí você não vai fazer parte daqueles que estão mortos. Você vai lavar as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, disse Jesus, pois são dignos. Quando nós formos misericordioso, amável, Jesus Cristo vai nos conceder a bondade dele. Com as nossas fraquezas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O versículo 5 diz: o vencedor será assim vestido. Medite, minha irmã e meu irmão, de vestiduras brancas. Está vendo, minha irmã, meu irmão, pastor, obreiro, jovem, criança, nós. Não é a igreja, não é todos. O vencedor vence as astutas ciladas de Satanás. Quando Satanás diz, você tem razão, eles fizeram coisa errada contra você, vira as costas, entrega nas mãos do Senhor para que eles paguem. Sai da igreja, a igreja está um mundo, se estiver dentro da igreja, não vai entrar, porque a igreja está derrotada. Lembra-se, Satanás para trás. A Bíblia disse que iam poucos dentro da minha igreja, que lavaram as suas vestiduras, não contaminaram. Esses poucos andarão com Cristo, meu Salvador, porque foi digno disso. Eu continuarei orando pelo meu pastor, pela igreja, por aqueles que me humilham, para que eles sejam salvos e tenham gozo do Espírito Santo, para que sejam vestidos das vestiduras brancas, como o Senhor vai me conceder. Eu permaneço na presença do Senhor, orando pela igreja. Se eu achar que eu sou santo e eu virar as costas para a igreja, quando o mar está revolto, quando as ondas estão cobrindo, eu não estou preocupado com as crianças que estão no barco, com as jovens e os jovens que estão no barco, com as irmãs de oração que estão no barco, com os novos convertidos que estão no barco, com os obreiros que cercam no barco, com o pastor que está no piloto. Se eu estou preocupado com a igreja, eu estou preocupado da porta até o altar e do altar até a porta, eu continuarei orando para que sejam todos vestidos de vestidura branca. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Palavra de Jesus Cristo, palavra do Senhor. De modo nenhum apagarei João, José, Antônio, Maria. Não importa o nome do irmão ou da irmã. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Mesmo você sabendo que você erra, que você é pecador, é falho, o Senhor olha para dentro de você, que você não contaminou com a vaidade, com a politicagem, com a mentira. Você carregou o peso nas costas da ignorância, do desprezo, mas amando, orando, clamando ao Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, pela igreja,
para que aqueles que estão mortos possam ser ressuscitados espiritualmente, possa lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e possa entrar pelas portas, possa ser vestido com vestes brancas. Não queira só para você e ouvir a voz do Senhor, que ele disse para João: escreve para a igreja, eu amo aqueles que vai vencer, de maneira nenhuma eu apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, veja o que disse Jesus, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. O Pai está no trono, os anjos do Senhor o cercam o trono. E Jesus Cristo vai chegar diante do Pai e dos anjos de Deus e vai testificar, confessar o seu nome, o nome do seu nome diante do meu Pai. Ele vai confessar. Toda palavra do Senhor Jesus Cristo é pura, é fiel e verdadeira. Eu aconselho a ti, meu irmão e minha irmã, sou seu amigo, sou seu pastor, sou seu irmão. Não importa quem é, te humilha, te ignora, fala mal de você, ore por ele, ore por ela. Peça perdão ao Senhor pelos seus pecados, pelos seus atos. Está entendendo? E peça a Deus que perdoe o seu irmão. E você perdoe de todo o coração, para que ele possa meditar na palavra, possa ser dito por Jesus Cristo. De maneira alguma negarei o seu nome. Pelo contrário, eu não apago o seu nome do livro da vida, continua escrito. José, João, Maria, está falando com a igreja. Seu nome está escrito com letras garrafais, com ouro, a caneta de ouro. E eu mesmo, Jesus, confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. E depois ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, meu irmão e minha irmã, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu amo meus pastores, os irmãos obreiros. Eu amo a igreja porque custou o sangue do Cordeiro. Nós somos membros do corpo de Cristo. Somos templo e morada do Espírito Santo. O Espírito tão santo, tão maravilhoso e tão humilde para entrar no meu coração, cheio de fraqueza, de coisa errada, me perdoar, me purificar. Nesse final de ano, eu estou conversando com meu Pai. Eu preciso, Senhor, eu preciso ter um contato com o Criador, com o Senhor, que Ele me chame, em domingo, de noite, no arrebatamento, se Ele vem até mim, não importa a situação, Deus o sabe. Mostra os meus pecados, as minhas fraquezas e as condições por que eu entro nesse pecado. Tenho apresentado uma lista de vida, de pessoas, para que o Senhor abra a mente, o coração, para que todos entrem naquele dia de vestes brancas. É lá que eu quero ter e ver e abraçar o meu irmão e a minha irmã. Se você falou mal de mim neste mundo, você está perdoado por mim. Você está perdoada por mim. Me perdoa se eu te fiz você fazer coisa errada. Eu te amo. Eu te amo como se fosse a mim mesmo. Por isso desejo te abraçar. Mas um dia lá na glória, porque o Senhor não vai tirar o seu nome do livro da vida, se nós continuarmos amando um ao outro como se fosse nosso mesmo, e é o Senhor sobre todas as coisas. E Ele vai confessar e dizer para o Senhor:
Pai, esta é a minha serva. Ela suportou a angústia de cada dia orando pelo meu servo. Esse meu servo fez isso que eu pedi. Na sua fraqueza ele errou, mas sempre fez. Eu confesso que ele é digno de entrar pela porta. Por isso o nome dele está aqui. O nome da tua filha também. A necessidade que ela passou. A necessidade que ele passou. Eles choraram, entregaram nas minhas mãos. Eu sei como foi difícil, Pai. Mas eles suportaram pela misericórdia. Eles pediram que meu sangue o cobrisse no momento da fraqueza. Eu apresento, Pai, para que eles possam ser um como nós. E naquele dia, meu irmão e minha irmã, nós estaremos todos na eternidade. É que eu peço ao Senhor que faça em seu favor, em meu favor. Que Deus nos abençoe, que nesse ano, nesse mês de dezembro, a vaidade, o dinheiro, os desejos da carne não sufoquem o espírito. Se Jesus ir buscar a igreja hoje, no dia de Natal, na passagem do ano, ou te chamar, você esteja preparado. Ore por mim. Ore por mim, meus irmãos, porque enquanto eu estou aqui, oro por você. E oro a Deus para que Ele me perdoe, porque eu sou falho. Eu conto com as suas orações. Tudo que eu te falo, toda a liberdade que eu te dou. Muitas vezes eu peço ao Senhor, se eu estou errado, me perdoa. Mas abençoa meu irmão e a minha irmã. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe essa nação. Que Deus abençoe os pastores. Que Deus abençoe a família. Que Deus abençoe a minha casa, a minha esposa, a serva do Senhor. As minhas filhas, minhas netos, meu neto, meus genros. Minhas irmãs, meus irmãos, meus cunhados, meus sobrinhos, minhas sobrinhas. Eu amo a todos. Que o Espírito Santo de Deus fala no coração de cada um. Porque o Senhor Jesus Cristo voltará para buscar a igreja. Enquanto o dia tiver, estarei falando do amor de Deus. Apocalipse, a revelação divina na nossa vida. Orarei a Deus para a glória do nome de Jesus. Aonde estiver o enfermo, triste, abatido, Jesus cura qualquer enfermidade. Da cegueira até a morte, toda enfermidade Ele cura. É só crer. Querido Deus e bondoso Pai, essa é a Tua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o amor reine nos nossos corações. Cura esse irmão que está com câncer no sangue, nos ossos, na próstata, em toda parte do corpo. Cura esse irmão que está com câncer, depressão. Toda enfermidade eu repreendo, a paralisia, a cegueira. Em nome de Jesus, cura, Senhor, e liberta para a glória do nome do Senhor. Jesus, prepara a igreja, prepara o irmão e a irmã, prepara nossas vidas. Salve essa nação, Pai. Pai, eu te agradeço pela vida dos meus vizinhos da direita e da esquerda, da frente e da retaguarda. Te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.